Nossa aula hoje é em Geografia. Na página 35, nós vamos falar um pouco sobre os elementos naturais e culturais dos indígenas. Nem todas as aldeias indígenas têm a mesma forma. Para fazer suas ocas, os indígenas precisam de materiais encontrados na natureza. Em geral, de uma aldeia para outra, os materiais utilizados são os mesmos, mas a madeira e as folhas são diferentes, porque nem sempre as que foram utilizadas em um determinado local existem em outro lugar. Normalmente, os indígenas escolhem madeiras mais resistentes e duráveis para fazer a estrutura das casas. Dependendo da estrutura e de onde serão usadas, as madeiras serão maiores ou menores. Como a gente pode ver aí, no livro de vocês, né? Como eles começam a produzir suas casas. As casas dos indígenas são chamadas de ocas. Então, na verdade, a cultura dos indígenas interfere nas suas construções. A casa, que é a oca, não dura mais que a vida deles. Eles não precisam de uma casa que dure muito, porque, em geral, vão para outro local quando a coleta da região acaba. Muitas vezes, eles também não conhecem materiais de construção, como cimento, ferro, e constroem com materiais disponíveis na natureza, que se degradam com mais rapidez do que os primeiros. Os indígenas também veem a natureza ao redor da aldeia como sua moradia. É como se a natureza em torno da aldeia fosse sua casa e as ocas fossem apenas os quartos, porque a maioria do tempo eles vivem na natureza. Então, observando aí essa oca, é possível observar os diferentes tipos de trama, de amarração, acabamento e etc., de acordo com cada aldeia. Algumas aldeias já estão influenciadas pela maneira de construir do europeu. Em algumas delas já é possível observar construções de alvenaria, o que faz com que os indígenas percam sua identidade. É preciso aprender a respeitar o modo de vida de cada grupo social. Não existe um modo correto e um modo errado, mas existe um modo de cada grupo, e isso precisa ser respeitado. Casa de alvenaria, como a gente falou aí em cima, construção de alvenaria são construções como a nossa, que é de tijolo, cimento. Os indígenas sabem que a natureza é a fonte de toda a existência deles. Por isso, em geral, vivem próximo a algum rio. Em algumas aldeias já se trabalhava com a agricultura. Os indígenas utilizavam uma técnica chamada de agricultura de coivara. Nessa técnica, eles queimavam uma parte da floresta para plantar. Quando a terra ficava pouco fértil ou fraca, mudavam de local, transferindo a aldeia para outro lugar. Então, na página seguinte é a página 37. Na página 37 vai ser a atividade. A atividade diz assim, o número 1, procure informações relacionadas com a ideia de que a natureza faz parte da aldeia, do espaço dos indígenas. Depois, registre as informações que você encontrou nas linhas a seguir. Você vai pesquisar. No seu livro, pode pesquisar no seu livro, mas você vai encontrar mais coisas se procurar na internet, viu? Você vai procurar lá informações relacionadas com a ideia de que a natureza faz parte da aldeia, do espaço dos indígenas. Como é que a natureza faz parte da vida dos indígenas? Você vai pesquisar sobre isso, resumindo a pergunta. A questão número 2 vai marcar um X nos materiais encontrados na natureza que os indígenas normalmente usam para construir suas ocas. Quais são os materiais que os indígenas encontram na natureza para construir suas ocas? Marca um X. A questão número 3. Estabeleça a relação entre as duas colunas
escrevendo os números correspondentes. Tem lá 1, folhas. 2, madeira com grandes dimensões. 3, madeira com menores dimensões. E 4, fios e palhas. Para sustentação, os indígenas usam folhas, madeira com grande dimensão, madeira com menores dimensões ou fios e palhas. 4. Reflita e descreva a relação entre a prática da agricultura de Coivara e as frequentes mudanças dos indígenas em busca de alimento. Você vai fazer a descrição de um e do outro. Descrever o que seria uma agricultura de Coivara e o que é que ela influencia na vida do indígena. E na página 39, ainda continua a atividade. Observe o interior de uma oca e o interior de uma casa. Identifica as diferenças entre os espaços. A gente vê aí 2 plantas. A primeira planta chama-se a planta de uma oca, ou seja, é vista como uma oca é construída, desde o terreno até ela ficar normal. E embaixo a gente tem uma planta de uma casa, de uma residência. Você vai dizer quais são as diferenças entre uma oca e uma casa normal. O 6. Escreva a resposta das perguntas a seguir. Você acha que os indígenas sabem aproveitar o que a natureza tem para oferecer? Por quê? Você acha que é a forma de construir dos indígenas agride a natureza? Por quê? Você acha que é a forma de construir dos europeus agride a natureza? Por quê? A letra D. Os indígenas poderiam construir da mesma forma que os europeus? Por quê? 7. Escreva o que você entendeu sobre a seguinte afirmação. A casa, a oca dos indígenas, não dura mais que a vida deles. Isso é uma questão cultural. Então, você vai dizer o que você entende por esta afirmativa. Ok? Aí a questão de número 8 diz: pense e escreva por que podemos dizer que a natureza é a casa dos indígenas, embora eles tenham uma casa que é sua oca. E são respostas pessoais, você vai pensar e refletir da sua resposta. 9. Observe a imagem a seguir e escreva o que você percebe de diferente. 10. Procurar no caça-palavras as palavras que vai completar esse textinho corretamente, ok? E a questão 11 é pesquisar e descrever as funções de cada habitante da aldeia indígena na construção das ocas. Você vai colocar lá no Google funções de cada habitante da aldeia indígena na construção de ocas. Aí lá vai aparecer. Bom, essa é a nossa atividade. Espero que vocês não sintam dificuldade. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo. Saudades, tia Edilene.